Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e as teres revelado aos simples e aos pequenos. Esse trecho, essa citação a Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Conta a história que um homem pobre, muito simples, de uma região de sertão, onde ele tinha poucas possibilidades, veio trabalhar na cidade grande, numa grande capital. E ele foi trabalhar na construção civil. Esse homem, muito religioso, e trabalhando dia e noite na construção civil, percebeu que tinha uma igreja na frente da obra que ele estava trabalhando. E na cidade onde ele morava, antes de vir para a cidade grande, ele era muito devoto, ia muito à igreja, frequentava, tinha amizade com o padre, ajudava na sua paróquia, sua comunidade. Mas na cidade grande, naquela igreja em frente à obra que ele estava trabalhando, era um bairro muito chique. Ele julgava a igreja muito luxuosa e via as pessoas que frequentavam todas muito bem vestidas, com carros muito bonitos, né? Todas muito elegantes. E ele tinha vergonha de entrar na igreja por conta das suas roupas de trabalhador, na maior parte das vezes sempre muito sujas da obra, e do seu jeito simples. Na verdade, ele tinha medo de ser expulso da igreja caso entrasse ali, por não estar de acordo com o que ele achava que seria o ideal para frequentar aquela igreja. Mas ele, muito astuto, percebeu que a igreja ficava vazia na hora do almoço. Então o que ele fazia? Todos os dias ele entrava correndo, se ajoelhava próximo ao altar e dizia: Oi, Jesus, aqui é o Zé. E logo depois ele saía muito rápido da igreja para ele não ser visto. E ele fazia isso todos os dias, entrava na igreja, se ajoelhava em frente ao altar, olhava para a imagem de Jesus e dizia: Oi, Jesus, aqui é o Zé. O padre percebeu esse movimento e começou a ficar um pouco incomodado, porque ele pensou que fosse alguém que estivesse observando as rotinas da igreja, estivesse observando o que tem dentro da igreja, com a intenção de roubar. Um dia, quando o Zé entrou, se ajoelhou em frente ao altar e disse: Oi, Jesus, aqui é o Zé. O padre se postou bem atrás dele e disse: Pois bem, meu filho, eu sou o padre. Por que você entra aqui todos os dias nesse horário e depois sai correndo? O Zé explicou que era por causa das suas roupas muito simples, da sua aparência muito simples. E na maior parte das vezes, ele sempre estava muito sujo por conta da obra. E ele explicou que ele era muito religioso, que ele vinha de uma cidade distante do sertão, e que aquele momento, todos os dias, quando a igreja estava vazia, ele entrava muito rapidamente para não ser visto, mas só para fazer uma reverência a Jesus, para mostrar para Jesus que, apesar de todas as dificuldades, de tudo o que estava acontecendo na vida dele, ele não se esquecia de entrar lá e falar oi para Jesus e mostrar para Jesus que ele estava lá com a sua fé. Nisso, os dias foram se passando e o padre se acostumou com o Zé entrando na igreja todos os dias, ajoelhando-se em frente ao altar e dizendo: Oi, Jesus, aqui é o Zé,
e saindo rapidamente. E aí o que aconteceu? Depois de alguns dias, depois de algumas semanas, o padre percebeu que depois de tantos meses do Zé fazendo aquilo, um dia ele não foi. E passou outro dia, ele não foi. Passou uma semana e ele não foi. E o padre ficou preocupado. Foi até a obra e perguntou para o mestre de obras: cadê o Zé? Aquele que entra todos os dias na igreja? Ele não foi essa semana inteira, o que aconteceu? E o mestre de obras disse: o Zé sofreu um acidente de trabalho aqui na obra. Ele está internado na Santa Casa. E o padre, então, muito preocupado com o Zé, resolveu visitá-lo lá na Santa Casa. Quando ele chegou dentro do hospital, perguntou a uma enfermeira onde que estava o Zé, que havia se acidentado numa obra ali perto. A enfermeira mostrou qual quarto que estava o Zé, mas disse: olha, padre, eu acho que ele não está muito bem da cabeça, não. Porque ele, durante um horário do dia, ele fica falando sozinho. E tem uma cadeira do lado da cama dele que ele não deixa ninguém sentar. Porque ele diz que é a cadeira da visita. Mas veja, desde que ele foi internado aqui, ele nunca recebeu a visita de ninguém. O padre entrou no quarto, cumprimentou o Zé, fez uma prece, uma oração, e começou a conversar com o Zé, para saber o que tinha acontecido, qual era o acidente. Depois de alguns minutos que a conversa corria normalmente, o padre fez menção de sentar na cadeira. E o Zé disse que não podia, porque era da visita que ele recebia todos os dias. O padre disse para ele: a enfermeira me falou que você nunca recebeu visita desde que foi internado. E você não deixa ninguém sentar nessa cadeira. E aí o Zé respondeu pro padre: é que ela não vê, padre. Mas essa cadeira é de Jesus. Ele me visita todos os dias. Ele chega, ele senta na cadeira, olha para mim com o seu olhar todo amoroso e diz: oi, Zé, eu sou Jesus. Jesus, fazendo esse agradecimento a Deus, na citação de Mateus que eu disse no início: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos, ou seja, aqueles que sabem muito, aqueles que têm erudição, né, que são os intelectuais, e aos prudentes, e por vezes as teres revelado aos simples e aos pequenos. É a síntese do amor de Jesus na visita ao quarto do Zé todos os dias. Jesus, ele está nos nossos corações, mas só conseguimos senti-los se formos simples e humildes. Jesus reconhecia a sabedoria divina que o mandara àqueles que tinham as condições necessárias ao aprendizado. Ou seja, àqueles que, pela simplicidade do seu próprio viver, com as dificuldades do seu dia a dia, estavam mais amadurecidos para perceberem os valores espirituais que os levariam à felicidade e à paz. O verdadeiro desenvolvimento espiritual de qualquer um de nós acontece quando colocamos de verdade em nossas vidas os valores que Jesus nos ensinou, que a gente pode resumir
em uma palavra apenas: o amor. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é isso que nós vamos estudar na live do Evangelho no Lar desta semana de quarta-feira às 20 horas. Nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e essa semana estudaremos os itens de 7 a 10, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Então eu espero que vocês leiam esse pequeno trecho do Evangelho, reflitam sobre o que eu disse, sobre a história que eu contei, para que na quarta-feira às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar, a gente tenha um maior poder de reflexão e aprofunde esse assunto, falando do amor de Jesus e de tudo que a gente precisa desenvolver para que a gente evolua moralmente e evolua espiritualmente. Então, minhas irmãs e meus irmãos, fiquem todos com Deus e até quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar. Até lá.